Olá, graças a Deus por Jesus Cristo que nos tem dado a vitória. Bom dia para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na sua vida, no seu coração. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor que se renovaram mais uma vez sobre nós neste dia, nesta manhã, trazendo a sua graça, a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. Como está você? Como está a sua família? O Senhor está presente. O Senhor é constante no seu cuidado, no seu amor de Pai para contigo, para comigo, para conosco. Amém? Temos muito para agradecer nesse dia. Você que está aí comigo, você que está respirando, você que está consciente da vida, oportunidade que o Pai nos tem dado nesse dia. Eu quero convidar você a compartilhar uma palavra comigo, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11. Mas nós vamos destacar aqui o verso 32, que diz assim: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. É uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu e a alegria nas nossas vidas quando nós vemos alguém buscando a Deus, se convertendo a Deus, tendo experiências com Deus. A palavra diz, falando da parábola do filho pródigo, a palavra diz que certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. Nós observamos, vamos meditar aqui um pouquinho, que muitas pessoas hoje têm abandonado a casa do Pai. De maneira literalmente, filhos que estão constrangidos, aborrecidos, que acham que conhece tudo, sabe tudo, que os pais estão ultrapassados, que não entendem, que são autônomos, que querem ir à própria vida. O inimigo tem colocado um engano no coração dos jovens, de maneira que eles não percebam, não entendem, não respeitam os pais, não ouvem os pais, sendo que os pais é uma autoridade constituída por Deus para administrar a vida dos filhos, para cuidar dos filhos, para orientar os filhos. Claro que nem todos são aptos a ser pais, são pais biológicos, mas quanto a gerir, quanto a abençoar, quanto a ajudar a crescer homens, mulheres de verdade na presença de Deus, às vezes muitos e muito mais nesse tempo deixam a desejar. Mas a verdade é que as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Sempre querem conhecer o desconhecido. Sempre querem buscar novos conhecimentos, novas coisas. Não foi diferente com esse jovem. Ele disse: Pai, me dá o dinheiro que me pertence, a parte da fazenda, porque eu preciso ir à minha vida. E foi-se, o pai permitiu. Voltando para o lado espiritual, o nosso Deus, ele é um pai amoroso, ele cuida de nós, ele não está distante, porém ele nos deu livre-arbítrio, nós não somos escravos, nós podemos optar, nós podemos escolher aquilo que nós queremos fazer. Certa vez Josué disse ao povo: olha, vocês têm que tomar uma posição, não podem continuar cocheando entre 2 pensamentos. Ou vocês servem a Deus ou servem a Baal. Eu, porém, já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos dá o livre-arbítrio e a oportunidade de escolha aos jovens, a toda a humanidade. O Senhor é Deus,
O Senhor é justiça, o Senhor é amor, o Senhor conhece o coração, Ele nos criou para Ele mesmo, somos sua imagem e semelhança, nos criou para a sua glória, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece a intenção do coração, conhece os pensamentos, conhece todas as coisas, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Conhece também as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Quando nós somos humildes e nos achegamos a Ele, reconhecendo e clamando e pedindo a ajuda, Ele está sempre com a mão estendida para nos acolher, para nos salvar, para nos abençoar. Como diz a palavra em Isaías 59, a minha mão não está encolhida que não possa salvar, e nem o meu ouvido agravado que não possa te ouvir. As tuas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Portanto, se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, te purificar de toda injustiça. Aquele jovem tomou uma decisão, com certeza ele não estava satisfeito com a vida que estava levando. Ele tinha uma vida tranquila, tudo o que ele precisava ele tinha. O amor do pai, uma casa, uma fazenda, que por certo ali tinha tudo do bom e do melhor. E vai então para uma terra longínqua, se afasta da sua família. E ali naquela terra, porque o inimigo engana, ele é astuto, ele coloca o engano no coração das pessoas. Nós de natureza adâmica que temos, nós somos obstinados de coração, como diz a palavra de Deus. Mesmo muitas vezes tendo tudo à nossa volta, ou tendo o suficiente para agradecermos a Deus e usufruir daquilo que temos, nós temos um coração duro e obstinado e queremos sempre ir além da vontade de Deus. E aí vem as consequências, com certeza vem as consequências. A palavra diz que aquele jovem estando naquela terra e gastando todo o seu dinheiro, porque ele havia sido cego, ele estava ali muito empolgado e não faltou sugestões malignas para que ele destruísse a sua vida nos vícios, na promiscuidade, ali gastando o seu dinheiro, gastando a sua saúde. Claro que ali estava a ação maligna para que ele fosse destruído, porque diz a palavra em João 10, verso 10, que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. E ele destrói os sonhos dos jovens, os sonhos das pessoas, de todo ser humano. A intenção do inimigo é usurpar a imagem e semelhança de Deus, destruir. E não houve ali não faltou ali para aquele jovem sugestões malignas para que ele destruísse a sua vida. Veio as consequências, como vem para qualquer um de nós, como quando nos afastamos de Deus, quando deixamos Deus em segundo plano, a nossa mente fica sujeita às intenções do maligno, sugestões do maligno. E então a palavra diz que houve grande fome naquela terra. E aquele jovem começou a passar fome, começou a sofrer. Com certeza o inimigo começou a trabalhar na sua vida, na sua mente. Olha, não tem jeito para você, você está perdido. Ele vai então até uma fazenda onde ali havia porcos e pediu para que apacentasse os porcos, com o desejo de comer a própria comida que os porcos se alimentavam. Nós, se fôssemos explanar essa palavra, ela é muito rica e muito profunda, porque muitos neste mundo preferem as bolotas do mundo, preferem as coisas que o mundo oferece, do que estar sentado na mesa, aleluia, do que estar na mesa, ceando com o Pai, se alimentando na presença dele, usufruindo das suas bênçãos. E passa então a comer bolotas, começam então a entrar nos vícios, a se drogarem, a entrarem pelo ambiente mais escuso, mais promíscuo, mais libertino. Tudo pode, não tem problema, porque estão cegos. Deixaram a casa do Pai. E se fôssemos falar sobre isso, amados, como tem tanto a falar, não é verdade? Na área do homossexualismo, por exemplo,
Muitos têm deixado a casa do Pai para assumir uma promiscuidade que afasta de Deus, sugestões demoníacas. Suas mentes ficam sujeitas ao maligno, como diz Romanos, que eles, por deixar a verdade, são entregues à promiscuidade, aos desejos da sua carne. Ali estava o mal feito. Ali estava a derrota daquele jovem. Quantos nessa situação e nos dias de hoje houve a sugestão do maligno? Olha, não tem jeito para você. Veja bem, você deixou a casa do Pai, você agora está perdido, porque infelizmente o inimigo induz as pessoas a viverem a vida dissoluta que o mundo oferece. E quando eles se encontram só, eles ficam na mais profunda sarjeta, sozinhos, sofrendo a sua dor. Precisam da droga, do álcool e não tem mais amigos, porque diz também que aqueles amigos daqueles jovens se afastaram, todos se afastam e a pessoa fica totalmente só. Aí então chega o acusador e começa a sugerir coisas. Olha, você está vendo? Não tem jeito mais para você. Você já não tem mais casa, você já não tem amigos, você já não tem seu pai. Então põe fim à sua vida. Nós vemos ali em Mateus, no capítulo 4, na tentação, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto depois de ser batizado e foi tentado pelo diabo. E o diabo não teve misericórdia, ele não tem misericórdia de ninguém, ele é tentador, ele é usurpador, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é ladrão. E ele então se aproxima de Jesus e começa a sugerir: tu estás com fome? Porque Jesus tinha fome. Depois de 40 dias no deserto, quantas pessoas estão famintas de Deus e por desconhecerem o poder de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, por desconhecer a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus Cristo que apaga os pecados, as maldições, as chagas de Cristo naquela cruz que traz curas psicológicas, físicas e espirituais, e muitos por desconhecerem, por muitas vezes deixarem de lado o conhecimento de Deus e sofre a afronta do inimigo. O inimigo dizia: olha, tu é filho de Deus mesmo, tu está com fome, transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus Cristo, através da palavra, ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas ele não para por aí. Tu és filho de Deus? Levou então Jesus ao pináculo do templo e diz: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E Jesus mais uma vez diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Pela última vez, Satanás mostra os reinos do mundo, porque os reinos do mundo pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. O Pai outorgou todo o poder ao Filho. Ao Filho se submete os demônios. Ao Filho se submete todo o principado, toda a hierarquia, toda a mentira, tudo que é inverdade. Tudo se submete ao Filho, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem nada, ele usurpa e ele mente, e ele está iludindo muitos. Então Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E quando chega ali que ele oferece todos os reinos do mundo, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Me faz lembrar uma certa ocasião que chegou um senhor para mim, para que orasse por ele. E aquele senhor eu nunca havia conhecido, eu não o conhecia. Mas ele, ouvindo falar que eu estava ali sempre orando pelas pessoas, muitas pessoas foram libertas, curadas de traumas, de pânico, de muitas doenças, de muitas situações adversas, do alcoolismo, das drogas, de possessões malignas. Muitos foram curados naquela época. E é hoje da mesma forma, porque assim eu creio. Há poder na palavra do Senhor, há autoridade na palavra do Senhor. Aleluia! Então veio aquele homem a mim para que orasse por ele. E eu desconhecia a vida daquele homem, eu nunca o tinha visto.
E comecei então a orar por aquele homem. E comecei a repreender espírito de suicídio na vida daquele homem. Orei por aquele homem. O Espírito Santo veio sobre aquela vida de tal maneira que impactou aquele homem. Ele começa então em lágrimas, se derramar em lágrimas. E depois de orar por aquele homem, ele confessa. Ele diz: olha, a senhora orou do jeito que eu estou sentindo no coração. E eu vim pelo caminho, eu tive que atravessar uma ponte, e ele descreveu a ponte tal, e eu sabia onde era. Isso se deu no Espírito Santo. E ele disse: quando eu vim, eu passei na ponte, e eu falei: se houver solução para mim, eu vou viver, mas se não houver solução para mim, quando eu voltar, eu vou me lançar daqui abaixo. Aquele homem já estava com um propósito no seu coração, na sua mente, um propósito suicida. O diabo, o adversário, já tinha planejado ceifar a vida daquele homem. Mas Deus interviu pela sua infinita graça e misericórdia. E ele prostrou-se em lágrimas e disse: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, a senhora falou tudo que está acontecendo comigo, porque a minha intenção era me jogar daquela ponte. Jesus Cristo, ele é o mesmo e ele está hoje pronto a estender a mão. A minha mão não está encolhida que não possa te salvar, e nem o meu ouvido agravado que não possa te ouvir. Clama-me, responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Busca a Deus, clame a Deus. Quantos têm perdido a sua vida nesse tempo? Jovens, mortes precoces por desconhecer o poder de Deus, a graça de Deus. Os jovens hoje não têm a palavra de autoridade. Os jovens hoje não têm testemunho. Os jovens hoje não têm visto a glória de Deus. Nossa geração não tem visto a glória de Deus, mas ela está aí, quase palpável. Jesus Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus tem dado oportunidade a essa geração para se arrepender e se voltar para Ele enquanto é tempo, enquanto pode achar. Deus fala conosco todos os dias, nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações. Quando nós o invocamos, Ele está presente, Ele nos livra. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, e Deus os livra, o Senhor os livra. Aquele jovem pode ter ouvido essas vozes. Aquele jovem se encontrou perdido, apacentando porcos, comendo bolotas, imundo, perdido, gastou tudo quanto possuía. Mas ali o Espírito Santo trabalhou, porque o Espírito Santo trabalha na tua vida, na minha vida. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos se convertam e sejam salvos. Veio as consequências, veio a tristeza, veio a decepção, se encontrou sozinho, mas o Espírito Santo o fez lembrar: lembra-te. E ele disse: é verdade, na casa do meu pai há pão. Na casa do meu pai os jornaleiros se alimentam bem. Reconheceu que na casa do seu pai havia pão, que na casa do seu pai havia amor, que na casa do seu pai havia misericórdia, que na casa do seu pai havia proteção. Na casa de Deus, na presença de Deus, há proteção, na presença de Deus há alimento, na presença de Deus há justiça, na presença de Deus há amor. Ele não lança ninguém fora e não lança no rosto, não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas. A todos quantos crerem se tornam filhos de Deus, assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de João. A todos quantos crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus será salvo. A todos quantos vierem a mim, a todos quantos vierem a mim serão salvos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Eu sou o único caminho, não há outro. Louvado seja Deus. Aquele jovem toma uma decisão e diz assim: eu não vou ficar aqui.
O Espírito Santo faz lembrar, porque o Espírito Santo trabalha em mim e em você. O Senhor não quer que nenhum se perca. E o Espírito Santo está trabalhando no teu coração hoje. Se porventura você ouviu a voz do maligno dizendo não tem jeito para você, olha a sua situação, o dinheiro acabou, não tem emprego. A doença, a morte para todo lado, o que você vai fazer? Olha para o alto, de onde vem a tua redenção, de onde vem o teu socorro. Olha para a cruz, porque Jesus Cristo não morreu em vão. Para ti tem uma saída para a tua família, tem uma saída para o teu filho, tem uma saída para a tua casa. Ele é justo e fiel para cumprir a sua promessa na tua vida. Quando tudo diz que não, a última palavra é dele, aleluia. Não importa a tempestade, não importa a adversidade, não importa o problema, ele se faz presente. Ele se fez presente no deserto, ele se fez presente nos piores momentos, na tempestade, ele se fez presente em todas as circunstâncias onde havia alguém precisando de socorro, com um coração contrito, com sede. Ele se fez presente, ele se faz presente na tua casa hoje. Aquele jovem, então, movido pelo Espírito, eu vou para a casa do meu pai, levantar-me-ei, tomou uma atitude e se levantou e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra ti e pequei contra os céus, confissão, arrependimento, porque nós precisamos, ei, lá, ser-me, ai, Deus, se ela mostre-me, ela mostre, ai, tu és santo e és fiel. Nós precisamos confessar, precisamos nos arrepender. Aí você pode dizer do quê? De deixar Deus, de não meditar na sua palavra. E essa palavra é pão que alimenta a nossa alma. Você precisa de água, precisa de comida, você precisa da palavra de Deus para te alimentar. Você precisa falar com o Pai, a oração é falar com Ele, é um diálogo com Ele. E também escutar, porque ele te responde. E então aquele jovem diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Não se conformou e foi. E o pai que esperava ansioso, porque Deus espera ansioso pela nossa volta, pela tua volta. Ele espera a cada dia a nossa renúncia, o nosso coração contrito, a nossa obediência. Ele espera a cada dia ouvir a nossa voz dizendo, pai, eu te amo. Pai, ser comigo, Pai, me ajuda, Pai, me mostra, Pai, me orienta, Pai, me guia através do teu Espírito. Ele está esperando ouvir a tua voz. E o pai que esperava todos os dias pelo filho. Diz a palavra que ao vê-lo de longe, corre e encontra o filho e abraça. E o filho confessa, meu pai, eu não sou digno de ser teu filho mais. Eu destruí a tua alegria. Eu renunciei o teu amor, deixei para trás. Eu saí da tua casa. Eu gastei tudo aquilo que foi o esforço adquirido com longos anos, meu pai. Eu não sou mais digno de ser teu filho. Recebe-me como um dos teus jornaleiros, meu pai. Recebe-me como um dos teus empregados, onde eu tenha pão. O jovem, então, ele tomou essa decisão e foi ter com o pai. E você? Você já tomou a decisão de ir ter com o pai? Talvez você esteja bloqueado por uma dor tão grande que você não consegue orar. Talvez você esteja bloqueado por uma dor tão grande da inércia, da falta de esperança, da falta de amor, de compreensão, de justiça. Talvez você está bloqueado por uma força tão grande de não ver o pão na mesa, não saber o que vai acontecer no amanhã. Mas o Espírito de Deus se faz presente na tua casa, na tua vida nesse momento. O Espírito de Deus se faz presente no teu dia a dia. Ouve a voz do Espírito Santo. A palavra diz que aquele homem abraça o filho. O pai abraça o filho e diz, vinde a mim, benditos do meu pai. Aquele pai abraça o filho e dá ordem aos seus serviçais, vão depressa, tragam a melhor roupa, traga-lhe um anel, sandálias para os pés, porventura, e por certo aquele rapaz estava com umas roupas rotas, sujas, imundas,
porque é isso que o mundo oferece: roupas rotas, imundas, vestes sujas. Nós precisamos nos vestir de vestes de louvor, de vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. E aquele pai então manda trazer para o filho vestes novas, limpas, sandálias para os pés, um anel para o dedo, que significa autoridade, e manda matar um bezerro cevado para festejar. E assim foi. E houve grande alegria naquela casa, houve uma festa, há uma festa no céu quando você se volta para o Pai. Quando você diz: Pai, Tu és o socorro presente na angústia, eu preciso de Ti, vem ao meu encontro, eu sei que só em Ti eu encontro a solução, porque só nele você encontra a solução. O que eu estou te dizendo não é palavras decoradas, é palavras vividas, só nele nós encontramos a solução. Todos podem dizer que não tem mais jeito, tudo pode estar perdido, mas Ele é a solução. Ele te criou, Ele te formou no ventre e Ele te conhece quando você era uma substância ainda informe no ventre, como diz o Salmo 139. Ele conhece os teus dias e espera que você corra para Ele. Diz a palavra que chegando o filho mais velho e vendo toda aquela festa, e então vai inquirir dos serviçais: mas o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? E eles então dizem: o teu irmão que chegou e o teu pai fez uma festa. E ele se indignou. No mundo que nós vivemos não existe amor, não existe compreensão, as pessoas não entendem. Falta o amor, 2 Timóteo 3, falta o amor, a solidariedade, a misericórdia, a compaixão. Nós precisamos ter compaixão, misericórdia, amor. Deixa o amor de Cristo fluir através da tua vida para que abra a tua visão e você veja o mundo e as pessoas diferentes. Veja como Cristo vê e não com os olhos carnais. Muitas vezes olhamos e julgamos, mas Deus olha e ama. E aquele jovem mais velho se indignou. E vem o pai, e ele então inquire do pai: mas então esse daí vai, gasta toda a tua fazenda, gasta todo o dinheiro, vai viver de maneira dissoluta, sujo, imundo, vivendo lá no mundo, e volta e tu faz uma festa? E o pai: ó meu filho, acalma-te. Assim Deus diz para aqueles que estão ao teu lado, ao nosso lado, quando vê a tua vitória e que questiona com Deus: mas por que ele? Por que ela? Deus conhece o coração, sabe de todas as coisas, sabe que a maior bênção que nós recebemos é quando nós nos alegramos com a vitória do outro. E quando você tiver um sentimento de mal com o outro, olhar o outro e vir na sua mente um sentimento de mal, de ciúmes, de inveja, de dúvida, repreenda e diga: Senhor, eu abençoo esta vida. Porque os pensamentos maus, quem lança é o inimigo. Ele lança os pensamentos maus para você rejeitar, para você duvidar. Mas Deus ama. Então ministre e diga: eu abençoo esta vida, Senhor. Por mais que o inimigo inquira com você e te induza a rejeitar, diga: eu abençoo em nome de Jesus. Faça como Balaão, como Balaque, que induzido para amaldiçoar os filhos de Israel. Mas ali o Espírito de Deus o constrangia e ele dizia: como eu posso amaldiçoar aquilo que foi abençoado? Abençoe. A maior bênção que nós recebemos é quando nós nos alegramos pela vitória dos outros. Você quer muito uma coisa? Então ora para que os outros tenham. Abençoe o outro que tem. E você vai ver que a glória de Deus se manifesta, que o Espírito Santo vem sobre ti, que você se alegra, que você se fortalece e que você toma posse também da tua vitória, porque Deus é fiel e justo para te dar a vitória. Então aquele filho mais velho diz: mas pois eu estou há tanto tempo contigo e nunca me deste um bezerro para poder me alegrar com os meus amigos. E o pai diz: filho, tudo que tens é teu, tudo que tem aqui é teu. Tudo é teu, filho, o pai já te deu. Deus já te deu tudo. Deus deu o seu único filho, o único filho que deixou a sua glória e veio à cruz e morreu por você. Derramou o seu sangue inocente, isso não te diz nada? E a Bíblia diz: se ele não poupou, Romanos 8, verso 31 diz: se ele não poupou o próprio filho e entregou por amor a ti, como não dará junto com ele aquilo que você precisa? Não deixe a dúvida tomar conta do teu coração, resista à dúvida.
e creia no sacrifício de Cristo, no amor de Cristo. Ele amou de tal maneira o mundo, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por você. Ele está perto, a mão está estendida para te salvar, para te abençoar, para te acolher, para te abraçar, para curar, para sanar essa dor, para tirar essa depressão, essa ansiedade, essa tristeza. Ele está perto, ore comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me rendo a Ti, declaro que eu preciso de Ti. Tu és o Pai por excelência, aceita a minha vida diante de Ti, ó Pai. Cura as minhas feridas, eu creio que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu naquela cruz para me salvar. Creio que o sangue inocente derramado ali apagou os meus pecados. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma, como Senhor da minha vida. Eu me entrego a Ti. Deus, envia Teu Espírito Santo para me ajudar na caminhada. Desvenda os meus olhos, que as escamas caiam por terra para que eu veja o melhor do Senhor e veja a Tua glória. Pai, eu Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que se há enfermidades sejam curados em nome de Jesus Cristo. Se há enfermidades, sejam curados em nome de Jesus. Se há dor, tristeza, depressão, sai agora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida e a tua família. Seja abençoado. Compartilhe os vídeos. Ore por nós, estou orando por você. Um abraço que o Pai me abraça, eu te abraço. Fica na paz do Senhor.